Olá, meus ilustres alunos, como vocês estão? Que prazer estarmos juntos novamente, mesmo que seja à distância. E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre a história do ensino na arte. Uma disciplina tão bonita, tão agradável de ser pesquisada, muito interessante e que traz um retorno emocional, um retorno de cultura, um retorno de novos aprendizados, novos olhares, e é muito interessante para o nosso curso, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória. Como é que começou? Qual que foi o trajeto? Qual que foi a jornada da arte para chegar nos dias atuais, né? Estão chegando perto dos dias atuais. Então, a arte no Brasil, ao longo do tempo, ela foi crescendo consideravelmente de acordo com o momento histórico e, no nosso caso, que é muito importante ressaltar, o momento pedagógico também. Se a gente está no momento tecnicista, a arte, ela vem dessa forma, mais tradicional. Se a gente está no momento mais escalonovista, é lógico que ela vem de uma forma mais contemporânea, né? E no que tange também as mudanças do que acontece na sociedade, no que acontece no mundo, de todas as formas, né? As pessoas mudam, o mundo muda, e aí os conteúdos, as disciplinas, tudo vai acompanhando. Então, o início mesmo, né? Começou com a educação artística, que foi incluída no currículo escolar na Lei 5692 de 71. Eu, quando iniciei a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, a gente estava exatamente nesse momento dessa lei. Ainda não tinha LDB, né? Mas eu não sou velha, não. É só uma questão de legislação. Mas eu me lembro muito da gente falar muito, né? 5692, 5692. E era a disciplina de educação artística com apenas 2 horas semanais, e ela acontecia naquela época, né, gente? Antes a gente falava quinta série, né? Primeira série, quinta série. A gente não tinha ainda essa divisão do ciclo básico como acontece hoje. Então, ela acontecia 2 horas semanais apenas. E aí, a educação artística, ela propunha uma fundamentação dentro da lei e dentro de uma resolução bem tecnicista mesmo, né? Olha a figura que eu coloco aí. Eu coloco uma régua, eu coloco um esquadro, eu coloco um compasso, né? E tinha uma preocupação muito grande com a expressividade individual e com a técnica, né? Tinha que fazer da forma correta, mostrando o insuficiente no aprofundamento da arte, da sua história e das diversas linguagens artísticas que já existiam, né? E aí depois veio um movimento que foi muito importante, que foi o movimento Arte e Educação, que veio exatamente para contradizer a educação artística, para melhorar, para contrariar, para ser diferente. E a arte e educação já foi um movimento a partir da década de 70 no Brasil, né? Pensando que nesse momento aí da história nós estávamos no regime militar, mas ela começou a se organizar fora da escola. Ela começou a se organizar dentro da sociedade, através dos pensadores, né, que propunham uma arte renovada, que propunham uma arte nova dentro de uma escola também nova, que era os preceitos dos líderes que eram contra a ditadura no país, né? Então, propunha uma ação de arte muito mais inovadora, muito mais criativa, e tendo como o principal objetivo o aluno dentro do centro desse processo, né? Então, tinha uma proposta de educação assim mais ampla, não apenas técnica, em todos os níveis, em todas as formas de ensino, desempenhando um papel assim integrador, plural, interdisciplinar e com menos formalidade, né? Então, era esse o objetivo. E a definição do que é arte,
educação é muito importante ressaltar como um movimento social, né? Como eu disse, ela não surgiu dentro da escola, ela surgiu fora da escola e tinha o objetivo de educar por meio da arte. E esse termo, ele tem uma designação de uma categoria de profissionais que lutaram muito por uma política onde a arte ela fizesse parte do meio social. E também eles lutaram pela permanência da arte nos espaços pedagógicos, né? Queriam na sociedade, mas queriam dentro da escola, de uma forma diferente, e especialmente na escola pública, né? Então, eles queriam que a inserção da arte, elas acontecessem tanto na educação infantil, também no ensino fundamental, né? E aí o movimento Arte e Educação, ele foi muito importante porque ele se constituiu fora da escola regular, né? Ele poderia acontecer em museu, em biblioteca, em escolinha particular de arte, que era muito comum nesse momento da história, mas ele ajudou a subsidiar a prática educacional com ideias, com metodologias, com técnicas para o ensino da arte, através de uma integração como um componente curricular. E o que eu destaco, né, tá aí na foto também, o PCN, que hoje foi substituído pela BNCC, mas ele teve uma importância fantástica. A culminância do movimento Arte e Educação, ele se deu com a elaboração do PCN de arte, porque já tinha de matemática, já tinha de geografia, já tinha história, tal, mas da arte não tinha. E aí ajudou demais. E a inserção, que foi muito importante, de 4 áreas na arte, que são as artes visuais, o teatro, a música e a dança nos anos iniciais. Então, o PCN, por exemplo, hoje, se você for estudar para um concurso, você vai estudar pela BNCC, que é o documento mais atual. Mas os PCNs, eles foram muito importantes porque foi o start, né? Foi quando começou, foi quando as coisas começaram a ser regulamentadas. E no PCN, quem gostar, quem tiver a oportunidade de ler, é muito importante porque ele conta toda a contextualização histórica de uma forma bem detalhada, né? Então é muito importante a gente entender. Então, o ensino da arte em todo o território nacional ele passou a ser obrigatório, apesar de não haver uma escola que formasse os profissionais em arte. E os professores, né, que existiam, eles eram formados por conta própria, por gosto próprio, por talento, ou escolinhas de arte que eles faziam cursos para ministrar dentro das escolas, né? E tinha como característica a formação polivalente, né? Ele dava aula, por exemplo, de literatura, dava aula de arte, dava aula de história, dava aula de arte também. Então, ele não era realmente capacitado, o professor nesse momento da história, ele não era realmente capacitado para ministrar a aula, mas ele era preparado para ministrar, já tinha os parâmetros curriculares, então ele tinha um norte a ser seguido, né? Mas aí a arte torna-se área de conhecimento obrigatória através da LDB, né? E agora a gente está chegando perto de verdade, e para compreender e assumirmos melhor as nossas responsabilidades como professor de arte, é importante saber como é que a arte vem se ensinada, né? Sua história, sua educação, para que a gente chegue aos dias atuais. Então, as práticas educativas em arte, elas se vinculam através de uma teoria pedagógica, né? Que estiver sendo utilizada naquela escola. Se é uma escola mais tradicional, a pedagogia da arte vai ser mais tradicional. Se for uma escola mais inovadora, a criatividade, a inovação fará muito parte da disciplina de arte. Então, a educação e a arte, elas exercem, né, uma ação de ida e volta, uma ação recíproca, uma ação dupla, tanto no meio acadêmico quanto no meio social. E é necessário, depois da LDB, né, que tornou obrigatória, um compromisso efetivo da arte com a melhoria da qualidade da educação escolar como um todo, porque a arte, ela é uma disciplina interdisciplinar, e ela pode permear por vários conteúdos, né? Então, isso passou a ser muito importante e na melhoria, né, da qualidade da educação como um todo, isso foi bastante importante, né? Então,
para a gente fechar essa primeira parte dos aspectos históricos do ensino da arte, tem que ficar claro o seguinte, olha, a aula de arte não existe para formar artistas, assim como a matemática não é ensinada para formar economistas. Então, eu não vou ensinar matemática porque eu vou ser professor de matemática. Não, eu vou ensinar matemática porque ela faz parte da minha vida e eu preciso desse conteúdo. Eu vou ensinar arte porque ela faz parte da minha vida e eu preciso desse conteúdo. Né? Então, a gente encerra por aqui essa primeira parte, né? E vamos dar continuidade daqui a pouco. Um beijo.